então, assim, já aproveitar que a gente está na mesma pauta, falar da Jovem Pan abraçando o Léo Picon? E o Brasil Paralelo que começou a anunciar na Jovem Pan também, né? Jovem Ah, Pan começou a anunciar. Que maravilha, hein? Que maravilha. Vamos lá, Jovem Pan abraça Léo Picon. Abraça o Picon do Léo Picon. E eu vou mostrar aqui também que o Léo Picon pagava R$ 1.200 e mostrava o Picon para o funcionário dele ainda por cima. Eu comecei a ver as publicações em torno do assunto e eu trouxe para... Comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo... Caralho, bicho. A demagogia. Mas quem trouxe? Incomodar com o quê, brother? O que você tem? Que lugar de fala que você tem? Nunca trabalhou na vida, sempre foi um playboyzinho de merda. Não tem nada pra falar. Fica ganhando dinheiro com tigrinho, com bet, com influência. A influencer é foda, viu, cara? Puta que pariu, viu? Aí você vê o cara com a bombeta pra trás, com as lajotas no dente e falando dessa forma burra. Porque você pode prestar atenção que ele tem que dar corda no cérebro dele para tentar encontrar as palavras e o fio da meada. E esse sujeito querendo dar opinião sobre fim de escala 6x1 às 3 da madrugada, do domingo para segunda. Foi o horário que foi feito o post dele, 3 da madrugada. Sabe o que devia estar fazendo o quê, Helder? Então, sabe o que significa? Que esse playboy nunca trabalhou em escala nenhuma. Porque o trabalhador, 3 horas da manhã, na madrugada de domingo para segunda, tá dormindo. Não tá lá querendo a opinião que não foi pedida por ninguém, não foi solicitada por ninguém no Instagram, tá? Nesses últimos anos, e eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E foi muito o que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas, e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro. E as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário. Tivesse um gavião? Eu não entendi direito. Não é a realidade, verdade, do micro, do pequeno empresário. Não é. Não é o caso da sua família, ser herdeiro de marmoraria, e você é influencer, tua irmã é atriz e influencer. Então, você tá chorando aí pelos outros, mas a gente sabe que você não tá muito preocupado com o quitandeiro, com o dono de bar, igual meu pai. É igual o Paulo Guedes, pôr a granada no bolso do trabalhador, do pequeno empresário, foda-se, a gente não precisa dessas pessoas junto da gente. E você viu esse texto aqui, cara? É engraçado porque, assim, dá pra ver, né? Na política, o lobo mau tá sempre vestido de vovozinha e tá sempre colocando o trabalhador contra o empresário. Como se o empresário no Brasil fosse o cara com salário de 44 mil. Motorista, passagens aéreas, plano de saúde. Olha só o tipo de comparação que ele faz, usando o lobo mau para escrever o seu próprio texto. Os empresários que sustentam o Brasil, e aí eu dou o exemplo, eu falo, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga raia, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais, e isso teria que... Meu querido, Helder, o hospital não trabalha em escala assim. Não trabalha, cara. Escala de hospital é 12/36. Assim, você precisa ser um pouco menos ignorante antes de opinar. Nenhum hospital trabalha com escala 6x1. Não existe isso, brother. Não existe. Não, e voltando, método, né? Que você vê que nele, no Cleitinho, detonando os políticos. É a antipolítica de novo aí na pauta. Sim. Né? Eles trazendo para esse lado a discussão do 6x1, que era uma coisa para o trabalhador, o fim do 6x1, para o trabalhador se beneficiar, mas já meteram político. Agora a narrativa deles é essa, que os políticos são vagabundinhos. Muitos são mesmo. Tá? Porque o cara que não trabalha faz 3x4, se ele quiser continuar trabalhando, ele trabalha na cidade dele. Sim. Porque ele precisa ir para a cidade dele para saber o que está acontecendo, para levar as pautas para o Congresso Nacional.
Seria isso que funciona. Tá? De terça a quinta ele vota lá no Congresso, segunda e sexta ele está na cidade dele, no estado em que ele foi eleito, por qual ele foi eleito, para saber o que está acontecendo, né? Para saber o que pauta ele tem que levar, o que está faltando no estado dele. Coisa que o Eduardo Bolsonaro nunca fez, porque quando ele... Nem o 3x4 ele faz o 0x7 mesmo, porque ele fica viajando para os Estados Unidos o tempo inteiro, né? Você nunca viu o Eduardo Bolsonaro no Brasil e nunca viu o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Tirando quando teve uma catástrofe. Em São Sebastião ele veio. São Sebastião. Às vezes é até bom que alguns políticos não voltem para seus redutos eleitorais, porque alguns voltam só para fazer conluio com o prefeito, né? Contratar o Gustavo Lima para tocar lá, com um cachê back. Então tem uns que é melhor que não voltem. Tipo, o Eduardo Bolsonaro faz um grande favor não pisando nunca aqui no estado de São Paulo. Fica aí em Mar-a-Lago, nos Estados Unidos, confabulando com Trump, mas pelo menos não volta para cá. Tem alguns que é até melhor, que não volte mesmo. Vamos ver aqui esse chorumento do Léo Picon. Ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, é uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar, sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque pessoas tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz, através das minhas próprias redes, e quero falar, eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim, que é uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar o que não é popularmente. E aí eu entendo, eu escrevi isso, quando eu apaguei, eu falei, não vou me comprometer com o assunto. E aí eu vi o linchamento que eu passei a passar, eu falei, então eu vou escrever, porque é a minha opinião, e eu não tenho apego a opiniões. Eu acho que qualquer discussão é válida, e Quem falou, Helder? Eu não entendi nada. Falou nada com coisa nenhuma, né? Ele tá tentando parecer inteligente, deve ter preparado um texto no chat GPT, para fazer com que o Emílio admirasse, mas tá difícil, viu, de chegar ao final ali com o cérebro dele pegando no tranco. Mas vamos mostrar aqui também um ex-funcionário do Léo Picon falando que ganhava R$ 1.200 para trabalhar como social media do Léo Picon, e ainda era obrigado a ver o Picon do cara todo dia de manhã. Ele acordava nu, com a rola em riste, e passava na frente dele. Sendo sincero agora, na época eu trabalhava com ele, tu não tinha um pouco de ódio, não? Odiava. Você recebia quanto? Acho que era 1.200. Eu lembro de você receber Meu Deus, né, velho? Era pouco pra ele, né? Pra ver a pica dele. Pra ver a pica. Não, é pior, ele pica. acordava pelado. E eu no sofá. E ele saía pelado. Isso aí, se eu fosse uma pessoa que quisesse acabar com a vida dele, eu podia denunciar no Ministério do Trabalho, eu acho. Caralho, mano. Porque ver o pinto do patrão não tá no escopo. Não tá. Sendo sincero agora, na época eu trabalhava com ele, tu não tinha um pouco não tá no escopo, né? Deveria procurar o Ministério do Trabalho.